Beleza, gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre IA no marketing, né? Como montar um squad de IA que toca o marketing por inteiro. Primeiro vou me apresentar. Me chamo Dante, eu não sou palestrante. Essa imagem é geralmente o meu ponto de vista, 99% dos dias. Eu sou um cara técnico e eu toco operações. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, eu estou do lado do balcão de quem implementa, né? Muito provavelmente a maioria de vocês vão estar do lado do balcão de quem utiliza, tá bom? Hoje eu sou CTO em 3 empresas, Método, Affiliates e Fiji. São empresas de tecnologia. Uma delas, que é a Método, é a principal, ela implementa soluções de IA para clientes. As outras 2 não, porém todas as 3 usam inteligência artificial pesadamente em todos os nossos fluxos, né? Então hoje eu vim contar como a gente constrói utilizando inteligência artificial no dia a dia, não a teoria, o método. Então eu queria primeiro fazer uma calibragem aqui da minha linguagem, que vocês levantassem a mão quem aqui utiliza inteligência artificial todos os dias. Quem usa para trabalhar e quem usa para estudar. Quem aqui sabe construir inteligência artificial? Beleza. E quem aqui tem algum programador? Boa. Vamos lá, galera. Eu tentar ser o mais didático possível, já que o público vocês não são muito técnicos, então imagino que eu vou conseguir agregar bastante valor aqui para vocês. Muito provavelmente vocês vão sair daqui com a cabeça bastante fervendo, porque assim, são conceitos e práticas bastante disruptivas. Pode se chamar de novas, apesar que a inteligência artificial semana passada já é antigo, mas a gente vai sair daqui com certeza com bastante mudança de perspectiva de vocês. Então, aqui uma breve agenda, o que é que a gente vai ver. Primeiro a gente vai falar um pouco do contexto da operação de marketing. Vou trazer um case que travou o mercado, né? Como chamam aí, quebrou a internet recente. O que é de fato um squad? Fazer uma demonstração de uma simulação aqui real com vocês e como vocês podem implementar, né? Como vocês podem começar segunda-feira a implementar essas práticas. Então, para começar a falar de inteligência artificial e do poder que ela tem, eu acho que é importante a gente começar a falar do problema que ela resolve. Então, hoje, quando a gente fala numa operação de marketing, na era digital que a gente vive, a produção de conteúdo é uma coisa que deixou de ser diferencial, passou a ser um pré-requisito. Então, por exemplo, qualquer empresa da padaria da esquina, uma grande empresa, você vai ter demandas relacionadas a marketing que vai sempre ter uma necessidade de mão de obra tremenda, né? Então, desde a social media, tráfego pago, criativo, copywriting, todas essas frentes aí, né, que tá destacado em 12 frentes, cada uma delas vai ter uma lista de tarefas, uma lista de demandas, uma lista de coisas e de esforço, tanto de tempo quanto de dinheiro, tremendo. Isso é o que a gente geralmente encontra numa operação de marketing. Então, óbvio que isso, dependendo do caso, vai ter escalas menores, mas em geral, né, uma equipe para você fazer isso tudo girar, você precisaria ali de um gerente, né, uma pessoa responsável pelo time, e em tese aí umas 12 funções. Vai ter o gerente de social media, vai ter o gestor de tráfego, designer, redator, diretor de arte, especialista em SEO, analista de e-mail marketing, CRM, performance, atendimento SAC, coordenador de influenciadores, videomaker, editor e, enfim, cada um deles potencialmente, dependendo da operação, com a sua própria pauta lotada. Isso, né, dado as devidas adaptações para cenários e operações de empresa de diferentes complexidades. E aí a gente está falando aqui de 13 cadeiras, 13 salários, encargos, férias, treinamento, demissões e etc. Né? Toda a gestão operacional disso tudo. Então, imagine a possibilidade de você ter uma operação dessa, não necessariamente completa, mas parte dela, sendo tocada por agentes de inteligência artificial, da concepção até a publicação. Então, da pesquisa de tendências, de referência,
da definição de pauta, criação de copy, geração de identidade visual, montagem de posts, roteirização de vídeo, programação de publicação, análise, enfim, todo esse pipeline, todo esse fluxo de coisas em um único squad que vai ficar rodando isso em paralelo, sem necessariamente esperar por você. Parece um pouco ambicioso, mas já está acontecendo. Há uns 2 meses atrás, a Anthropic, para quem não conhece a Anthropic, ela é a criadora do Cloud, né, uma das inteligências artificiais mais poderosas. Hoje, na verdade, a Anthropic ela é a empresa de IA mais valiosa do mundo, né? Eles têm 30 bilhões de receita anualizada. E eles divulgaram em abril que todo o growth marketing, ou seja, o marketing de crescimento deles, era tocado por um cara. Então, uma empresa dessa magnitude, com essa base de clientes, com essa visibilidade global, a operação de marketing era tocada por uma pessoa. Em um ano, durante 10 meses, o cara ficou sozinho. E o nome da fera é Austin Lau. Ele era o líder de crescimento da Anthropic, não era programador, tudo que ele implementou, ele usou o Google, né? Ele googlou para aprender, não tinha formação de código. Nessa época, o Cloud Code ainda não existia e ele nunca tinha aberto um terminal. Mas o que é que esse cara fez? Ele conseguiu montar um sistema de agentes de IA para fazer o marketing rodar sozinho. Ele construiu uma extensão do Figma para gerar variações dos anúncios que ele precisava automaticamente. Ele tinha um agente específico para gerar textos no Google Ads, então um agente gerava título, outro agente gerava descrições. Ele tinha agentes especializados que ficavam analisando o resultado dos anúncios que estavam no ar e escrevendo lá no sistema de memória para qual estava bom e qual estava ruim, para quando o agente que ia gerar texto fosse recomeçar o trabalho dele, automaticamente ele já descartava os que estavam ruins, já meio que ele se autoalimentava com os feedbacks do resultado do próprio anúncio. E aí, esse cara conseguiu montar um sistema dessa maneira, e os números dele foram o seguinte: o que demorava 30 minutos passou a demorar 30 segundos. Uma pessoa teve um output criativo, ou seja, o nível de produtividade de coisas que ele colocava no mundo aumentou 10 vezes. E a receita nesse período anualizada, né, a receita anual, pegando o mês ali, estendendo para um ano da Anthropic, saiu de 1 bilhão para 30 bilhões. E durante 10 meses, esse cara estava sozinho. Então, qual é a maior reflexão? Uma das primeiras reflexões que eu quero que vocês levem hoje é o seguinte: durante muito tempo, a gente pensou, a gente atribui um crescimento de uma empresa ao crescimento de pessoas, né? Se a gente quer dobrar a empresa, a gente quer dobrar a empresa em tamanho, em faturamento, em sucesso, a gente automaticamente já liga na nossa cabeça que a gente precisa dobrar a quantidade de pessoas, triplicar a empresa, triplicar a quantidade de pessoas. E a IA está simplesmente distorcendo bastante essa visão, né? Ela está trazendo possibilidades que antes a gente não existia. Então, um insight excelente que eu trago é, esse cara, ele focou, em vez dele produzir o anúncio, ele construiu a máquina que produz anúncio. Isso é uma máxima que está sendo muito utilizada hoje no Vale do Silício por empresas de tecnologia, que os caras eles não estão mais focados em produzir a coisa, eles estão focados em produzir a coisa que produz a coisa. E aí você trabalha na criação dessa infraestrutura, desses agentes, dessa estrutura que vai produzir a finalidade que você deseja, e aí isso começa a rodar de forma automática, e o humano ele vai estar ali sendo um orquestrador e um grande juiz do trabalho da inteligência artificial. Então, como é que um cara toca o crescimento da empresa que se multiplicou 30 vezes, né, durante esse período sozinho? A resposta é o que eu vim mostrar aqui para vocês hoje. Squad de agentes de IA. Na verdade, esse cara não estava sozinho, ele tinha um time, só que esse time não era de gente, de pessoas de verdade. Mas o que é de fato um squad de IA? Antes de eu começar a mostrar aqui a anatomia, o organograma do agente, muito importante desmontar uma confusão
que o mercado faz. Primeiro ponto, que é um squad. Alguém está familiarizado com esse termo aqui? Squad, uma tradução bem simples, é um esquadrão. Né? Em estruturas empresariais, é uma equipe, um time, geralmente pequeno a médio, multidisciplinar, ou seja, cada um é bom em alguma coisa e eles vão estar sempre trabalhando em prol de um objetivo específico. Tá? Isso é um squad. Então, quando a gente vai falar de squad de agente de A, a gente vai focar no agente primeiro, no componente do squad. Todo mundo, como vocês levantaram a mão, todas as pessoas aqui utilizam IA todos os dias, já fala com um agente. Você já tem um agente no celular de vocês, no computador de vocês. ChatGPT, Cloud, não importa Gemini, não importa a IA que vocês usam hoje, aquilo ali já é um agente. Já tem um tempo que eles deixaram de ser o que a gente chama de LLM, que é um simples modelo de linguagem. Ele não responde mais para você só o que ele sabe do treinamento dele histórico que está pré-alimentado no modelo. Na verdade, quando foram adicionadas camadas nele, ele se tornou um agente. E quais são essas camadas? Primeiro, ferramentas. Quando você está pedindo lá para o ChatGPT fazer uma pesquisa, ele vai usar a ferramenta pesquisa na web. Quando você pede para ele gerar uma imagem, ele vai usar a ferramenta gerar imagem. Quando ele lhe devolve uma planilha, ele usou a ferramenta de criar um arquivo, criar uma planilha. Então, eu peguei uma inteligência, dei para ele uma ferramenta. Peguei uma pessoa, dei uma chave de fenda. Dei um martelo. Então, beleza, você já consegue fazer coisas aqui. Adiciona a camada de contexto, ou seja, ele sabe quem é você, ele lembra do que ele falou com você. Sempre que você fala com ele e ele julga que o que você falou é pertinente, sei lá, o nome do seu cachorro, o time que você torce, onde você trabalha, o que você faz, ele vai criando ali registros na memória dele. Dante torce por tal time, Dante trabalha com isso. E toda conversa nova, você já parte do ponto de partida de tudo que ele conhece sobre você. Tá? Então, isso se chama contexto. Tem a camada de regras de negócio. Ele sabe o que ele pode e o que ele não pode. Isso é muito mais pré-definido do que a gente imagina. Então, se você pedir para o ChatGPT ou o Cloud lhe criar um plano de como é que você monta uma bomba atômica, ele não vai lhe ajudar com isso, porque regras de negócio. Então, ele vai saber, vai ter muito bem essas regras globais e você consegue também trazer suas regras para ele. Meu amigo, nunca use travessão, nunca fale comigo, quando você fala comigo, seja direto, seja monossilábico, você está estruturando ali as regras de negócio dele para que ele entenda como você quer que ele se comporte. E, por último, um pouco mais recente, mas extremamente poderoso, na verdade, uma das camadas mais poderosas, as skills, que são basicamente habilidades. São receitas ou processos que ele vai criando, ou você pode adicionar nele, para que ele, sempre que ele for fazer uma tarefa, que aquela tarefa é repetitiva, ou você quer ter uma orquestração de exatamente quais etapas ele vai tomar, você cria um skill. Então, eu lido todos os dias com criação de proposta comercial. Você pode criar, você pode instalar na sua IA uma skill de proposta comercial. Sempre tem que ter uma capa, sempre tem que ter uma contextualização do problema, sempre tem que ter as soluções, sempre tem que ter um sobre a minha empresa. E aí, uma vez essa skill instalada, você pode pedir 1000 propostas, as 1000 vão sair na mesma estrutura, porque ele está reutilizando uma receita de bolo, né, uma habilidade que ele vai utilizar para que aquilo já saia como você quer. Então, todo mundo aqui concorda que vocês já usam agentes todos os dias, né? É um LLM, que é o motor, é a inteligência, é o que faz ele lhe responder e entender o que você fala, com camadas, ferramenta, contexto, regra de negócio. Então, o que torna isso um squad? O ponto é botar vários para trabalhar juntos. Então, quando você pega vários agentes e você coloca eles para trabalhar em conjunto, cada um nas suas atribuições, cada um com seu contexto, cada um com suas ferramentas, cada um tendo acesso aos seus sistemas específicos para o objetivo deles e, o mais importante, colaborando entre si, você tem um squad. Então, o fotógrafo ele vai ter habilidades de câmera, iluminação, retoque, o redator vai ser tom de voz, narrativa, gancho, o designer vai saber paleta de cores, tipografia, analista vai saber ler métrica, estratégia vai saber os pilares da sua marca. Então,
Entenda o que eu falei no início, a definição do squad é um time multidisciplinar que cada um é bom numa coisa e eles vão convergir em um objetivo específico. Como o tema da palestra atual é marketing, entenda que são funções relacionadas a uma operação de marketing, tá? Mas não só para isso. Você pode, por exemplo, ter um squad de A orientado para finanças, você pode ter um squad de A orientado para atendimento ao cliente, e aí em cada organograma desse você vai ter funções, você vai ter contexto, você vai ter ferramentas diferentes para o objetivo comum do squad. Então cada agente ele é especialista por construção, né? Eles vão ter, cada agente daquele vai ter esses seguintes pilares: identidade, ou seja, ele vai saber quem ele vai saber para que ele existe. Então, estou falando aqui com a agente de identidade visual, o que é que você pode fazer por mim? Ele automaticamente vai começar a responder, as habilidades dele são em prol de criação de identidade visual, logomarca, de paleta de cores, etc. Se eu perguntar ao agente que é fotógrafo, ele vai ter a resposta dele. Então, cada um vai ter sua própria identidade, o seu porquê ele existe, né? Regra de negócio, o que é que ele pode, o que é que ele não pode, quais são os limites dele, o que é que são ações dele que ele pode tomar sem lhe perguntar, o que é que ele precisa fazer, quais dessas ações você precisa validar expressamente para ele, habilidades, né, que são as ferramentas que ele domina. Então, se eu tenho um fotógrafo que ele é responsável por gerar imagens, ele vai ter as ferramentas de descrição do resultado da imagem que eu quero. Ele vai entender de iluminação, ele vai entender de ângulo, ele vai entender de lente, ele vai entender de câmera. Já o carinha lá de Analytics, por exemplo, ele vai conseguir acessar o Analytics, ele vai conseguir fazer planilha, ele vai conseguir gerar um gráfico. Então, as habilidades são extremamente contextuais para o objetivo de cada um. Quais sistemas ele tem acesso? Aqui é uma coisa muito importante, vocês entendam, que quando a gente começa a construir sob o ponto de vista operacional e de agentes, eles vão ter acesso a coisas fora do ambiente deles. Então, por exemplo, se a minha empresa usa o RD Station para disparar e-mail marketing, se a minha empresa é um e-commerce e a minha plataforma de e-commerce é, sei lá, Shopify ou Vtex, e eu tenho um agente que vai me ajudar nisso, eu preciso fazer com que esse agente entre no meu RD Station e crie lá uma campanha para mim. Eu preciso fazer com que o meu agente ele entre na minha Shopify e consiga melhorar o SEO de um cadastro de produto lá dentro da plataforma. A gente está saindo de toda a premissa disso aqui é que eu não preciso mais ficar no chat GPT dizendo gere aqui uma campanha de e-mail marketing para eu copiar e ir lá dentro do meu RD Station e colar. Isso aí é justamente essa barreira que a gente está quebrando. A ideia é que o agente, ele de fato acesse sistemas, né? Através de integrações, através de API, através de MCPs, enfim, diversas formas que a gente consegue fazer com que o agente opere, né, no mundo real, digamos assim. E o mais importante, uma das coisas mais importantes quando a gente está falando de squad é uma hierarquia. Isso faz toda a diferença, vocês vão entender um pouquinho por que mais para frente. Mas o agente, ele vai saber a quem ele responde e ele vai saber quem responde a ele, tá? Quando a gente fala de hierarquia, a gente começa a falar sobre orquestração. Então eu sei que tem um agente que ele é o orquestrador, ele seria aí o diretor de marketing nessa estrutura, e que ele, entre aspas, manda em todos os outros. Em cada pilar, né, arte, copy, social media, análise de dados, vai ter o seu subdiretor, que por sua vez vai ter os seus mini agentes abaixo. Então, na diretoria de mídia social, vou ter o agente de planejamento, vou ter o agente de publicação, vou ter o agente de monitoramento. Então, cada um ele vai ter ali a sua função específica. O que é que isso faz de benefício no trabalho desses agentes? É que o seguinte, quando você está operando com isso, você vai pedir uma tarefa para o diretor de marketing. Ele é o cara que vai identificar o que é a tarefa e ele vai escolher o melhor agente para pegar aquela tarefa, vai criar essa tarefa para o melhor agente e esse agente vai trabalhar e ele não vai devolver a tarefa para você, ele vai devolver a tarefa para o diretor dele
e o diretor dele vai literalmente revisar, aprovar ou reprovar isso. Então, por exemplo, pedir um relatório e esse relatório não está contento, por exemplo, aqui da diretoria de análise, o agente lá de performance, está aqui o relatório está mal feito, está todo desconfigurado, não tem hierarquia de dados, os gráficos estão tudo distorcidos. Ele vai chegar para o diretor de análise e vai dizer, terminei o relatório. Ele vai dizer, meu amigo, isso aqui não está pronto não. Eu não vou mandar esse relatório do jeito que está para o meu diretor de marketing, porque senão ele vai recusar isso aqui. Então eles vão ficar fazendo iterações entre eles até que esse negócio passe. Então quando chega em você, todo o trabalho que você teria que fazer de ficar, muda a cor da fonte, aumenta esse gráfico, isso aqui tá cortando, os agentes eles já fizeram entre eles e a coisa já chega para você literalmente mastigada, muito próximo ali do resultado final, a não ser que você tenha alguma ressalva que você esqueceu de pedir, ou enfim, algum ajuste. Isso é o que a hierarquia traz de benefício, tá? Outra coisa importantíssima, o trabalho ele começa a ficar em paralelo. Você não, eu brinco que a gente não precisa mais ficar pendurado no chat. Você pode literalmente disparar um briefing, você pode literalmente passar ali 10 tarefas e os agentes, e pode fechar o computador, os agentes vão trabalhar, né, até que aquele negócio fique pronto e eventualmente você volta lá para checar no tempo que você tiver e vai estar pronto, vai estar muito próximo de pronto. Isso as tarefas sob demanda. Existem também tarefas que elas são rotina. Então, se você quer que toda segunda, 8 horas da manhã, chegue para você um relatório semanal de performance, você cria uma rotina. Então, essa tarefa ela vai ficar toda segunda, 6 horas. Acabei de receber, inclusive, um aqui da minha empresa, 18 horas, todo dia, fecha como é que está a saúde dos tickets, que meus clientes eles abrem demanda para mim através de tickets. Então, qual é a saúde, como é que está a fila, quantos estão em aberto, quantos estão, enfim. Ele vai e manda para mim. Então, esse tipo de rotina, eu não preciso mais ficar eu indo olhar ou eu pedindo a ninguém. Esse negócio simplesmente chega porque eles vão trabalhar enquanto eu estou, entre aspas, fazendo outras coisas, né? Muito bom na teoria, mas vou trazer um pouquinho agora de uma visão prática, né? Eu rodei uma simulação aqui com essa moça, famosa minha noiva. Ela estuda psicologia e eu fiz uma simulação de como seria a criação de vamos chamar assim, um enxoval de marketing para ela, tá? Então imagine que é como se eu estivesse passando um briefing, que ela é uma cliente nova, ela é uma psicóloga, vai atender mulheres adultas com ansiedade e burnout, consultório recém-aberto, e vocês vão entender que um trabalho que demoraria dias, principalmente se a gente fosse fazer isso numa estrutura, por exemplo, de uma agência, que ia ter aprovações, ia entrar numa pauta, etc., sei lá, 2, 3 semanas, vai começar a ser possível ser feito em minutos, né? Então, o que é que o Squad recebe? Uma selfie, tá? Foto de celular, normal, sem tratamento de nada, só uma foto mostrando o rosto de uma forma bem enquadrada, bem iluminada, e um briefing, que pode ser um documento, pode ser um PowerPoint, como vocês quiserem. Então, vai no briefing, vai estar destacando aí a atuação, qual é o público, qual é a cidade que ela atende, qual é o tom que ela quer, enfim, aquele famoso briefing aí que a gente recebe quando vai tratar demandas de marketing, tá? Então, imediatamente quando o briefing cai, o Squad começa a atuar, tá? Então, vai haver a orquestração, cada um vai receber do seu diretor de marketing ali, cada diretoria vai receber, então o cara de arte vai começar, a diretoria de arte já vai acionar o fotógrafo para começar a produzir as fotos, a diretoria de copy já vai começar a rascunhar carrossel, mídia social já vai fazer calendário editorial, a diretoria de pesquisa já vai trabalhar em mapeamento de concorrência, de referência, tudo ao mesmo tempo, né? Se algum identificar que, sei lá, o cara que vai fazer o manual de identidade visual precisa das fotos e as fotos não estão prontas ainda, eles mesmos vão se entender. Então ele vai meio que botar a tarefa dele em aguardando e quando o fotógrafo terminar as fotos, ele vai mandar as fotos para esse cara, ele já coloca lá no PDF automaticamente. E isso 100% transparente e a qualquer momento que você conseguir e quiser e puder, você pode checar como é que está o andamento
e você pode ver literalmente que não está pronto ainda, e ainda eles conversando entre eles, tá? Um elogia o outro, um critica o outro, um fica dizendo que tal tá demorando, e o negócio vai acontecendo. Então, gente, enquanto os agentes trabalham, né, eu queria que vocês entendessem uma coisa muito importante, para que vocês não saiam daqui com um mal entendido. Isso aqui não é uma ferramenta, tá? Não é uma plataforma, não é uma IA que vocês vai lá, paga lá seus R$ 120 por mês e vai fazer isso acontecer. Não significa, isso aqui não se atinge você acreditando que a operação de marketing inteira vai rodar porque você tem uma mensalidade lá do ChatGPT. Não é assim. A ideia é que você entenda qual IA, qual ferramenta usar para quê, ser o operador disso tudo e como você coloca tudo para trabalhar junto, tá? Então, cada agente ele vai se conectar em vários sistemas para entregar a função dele. Cada geração de imagem, rede, hospedagem, dados. Se você quer um agente que cria um site para você e sempre que ele alterar o site, você quer que ele faça o deploy, ele suba o site, então ele naturalmente vai ter que ter acesso ao seu servidor de hospedagem. Enfim, entendo que cada agente tem um próprio kit de ferramentas, imagem, vídeo, cada um vai ter a sua, né? Tudo amarrado a um fluxo único de conversa. Eu, quando estou trabalhando, eu sempre me dirijo ao agente mais superior, que aqui nesse cenário seria o diretor de marketing, e ele vai interagir com os demais, mas eu converso com o de cima. E eu sou o cara que estou no centro, orquestrando, dizendo, beleza, está ok, agora eu preciso daquilo, agora quebre isso aqui, sei lá, calendário editorial de postagem, eu quero que você produza a primeira semana, já agende. Então eu vou ser a pessoa que dá as cartas, aprova e desaprova, mas entenda que não é um simples chat GPT que vai entregar isso aqui para vocês, tá? A gente está falando aqui de uma orquestração naturalmente complexa, porém extremamente poderosa e mais do que comprovado que é capaz de fazer isso hoje em dia. Então, voltando aqui o Squad, enquanto a gente estava batendo papo, né? Vou mostrar agora os entregáveis que eles me trouxeram, certo? A partir do briefing, a partir da demanda que eu gerei. Primeiro, o fotógrafo, ele me trouxe fotos profissionais. Eu mandei aquela selfie de celular, já gerou aqui 3 imagens para a nossa cliente escolher. Você quer sentado na cadeira, você quer ali como se estivesse no consultório. Ou seja, uma selfie casual. Hoje a gente já tem modelos de imagem poderosos o suficiente para você não conseguir distinguir mais, a não ser que tenha um erro esdrúxulo, se aquilo é IA ou não. Hoje, como eu gosto muito de IA, eu recebo muita imagem dos meus amigos, dizer isso aqui é IA, eu já avisei a todo mundo, não mande mais, porque não tem como saber, não dá. A não ser que tenha uma coisa, sei lá, eu tô com o Cristiano Ronaldo. Aí, beleza, qual a chance disso acontecer? Mas hoje, você saber se a foto é IA ou não, é você partir para qual a probabilidade de Dante estar tirando uma foto com o Neymar. Então, assim, é muito baixa. Então, pode ser que seja IA. Mas, assim, você bater o olho e você identificar que aquele é IA, faz muito tempo que isso aí já deixou de ser possível. Identidade visual completa. Então, como vocês podem ver, eles criaram um manual de identidade visual com toda uma estrutura de conceito, presença antes da pressa, baseado na abordagem terapêutica, tem um sobre ali, você vê que eles compuseram imagens, ó, tem imagens aqui de editoriais, meio que criar um mood board ali, como é que vai ser mais ou menos o tom do Instagram dela, uma outra foto aqui já ela trabalhando de uma certa maneira, já uma foto de perfil ali trabalhando, já trouxeram aqui uma logo, um monogramazinho, paleta de cores. Então isso, eu pedi um manual de identidade visual a partir do briefing e recebi isso aqui. Então é o nível de engajamento que a gente consegue ter com o squad de agentes. Óbvio que, né, eu queria também quebrar outro conceito que isso tudo não é um prompt, né, é um negócio que, copiei e colei, tá aqui, beleza, apertou o botão, funcionou. Não, isso aqui requer iterações, né? Várias dessas iterações os agentes fazem entre eles, mas pode ser que tenha chegado para mim, ó, você vê que a logo aqui está passando em cima do texto, na capa do slide. Isso aqui seria uma coisa que eu veria, dizer, meu amigo, corrige isso aqui que ainda está sobrepondo. E aí eles vão, voltam, trabalham, até que o negócio fique pronto. O ponto é,
Isso versus eu retornar uma demanda para uma pessoa que ia fazer, enfim, ia dar toda uma volta muito superior a nível de timing na entrega disso aqui, tá? Fizeram uma auditoria do Instagram atual dela. Isso aqui é um documento. Eu vou mostrar todos esses documentos mais no fim para vocês, tá? Porque está pequeno aqui. Mas como vocês podem ver, fizeram uma auditoria, uma coisa muito legal que eles criaram. Pegaram todas as postagens dela no Instagram, já identificaram que aquele Instagram não se trata do Instagram profissional da psicóloga, identificaram isso, e já criaram um plano para que ele se tornasse um Instagram da psicóloga. Então eles deram a opção de, beleza, vai aproveitar esse? Então o plano é esse aqui. Ou você vai criar um profissional, vai deixar isso como pessoal. Então eles já pegaram lá um username sugerido, pc.alice Alves, e já criaram todo um planejamento. Fizeram uma análise dos 30 últimos posts dela, e para cada post eles conseguiram trazer uma visão sob o ponto de vista de psicologia. Inclusive tem uma tabela no fim, eu vou mostrar para vocês, que eles cruzaram se algum daqueles posts ferem regulamentações do Conselho Federal de Psicologia. Eles automaticamente fizeram isso, sem que eu pedisse especificamente esse cruzamento, mas eles já entenderam que eles estão trabalhando com a psicóloga e é meio que um setor regulado para atividade de geração de conteúdo. Já trouxeram bio, já trouxeram destaques, enfim, coisa bem completa. Calendário editorial de 30 dias, já com postagem de Instagram, já com postagem de LinkedIn, qual é o pilar, qual foi o formato, os pilares que ela queria trazer de autoridade, conexão, prática, e também tudo 100% alinhado com a história do Conselho Federal de Psicologia. Isso aqui é um negócio que me impressionou bastante. O trabalhar com IA é muito legal porque você nunca para de se impressionar. Esse negócio ele evolui tão rápido que você acha que você domina e aí eles vêm e mostram que sempre vai ter surpresa. Isso aqui eu acho que agência nenhuma de comunicação de marketing faria. O que é que eles fizeram? Mapeamento de referência. Entenderam que era uma psicóloga entrante no mercado e qual é o tipo de abordagem que ela ia ter, né, focado em mulheres com burnout. Entenderam quais seriam os profissionais com maior probabilidade de indicar pacientes para ela. Então chegaram numa visão de psiquiatras, chegaram numa visão de empresas que fazem aqueles exames demissionais, né, que geralmente tem feedback de gente com burnout, etc. Criaram um levantamento da localização do contato dessas empresas na região que ela atende, que seria Natal, e fizeram um plano de aproximação de que, entre em contato com esses daqui, se apresente dessa maneira, mande seu portfólio, mande o seu endereço, mande seu material e diga que você está aberto a receber indicações. Isso é uma estratégia de desenvolvimento de negócio. É muito maior do que um simples equipe de marketing. Então, já trouxeram isso pronto, isso na primeira rodada. Então, para eu pegar isso aqui e evoluir, por exemplo, para agentes que vão criar um CRM com essas informações, para que a gente traquear, esse aqui já entrou em contato, deu certo, fechou. Criar um plano de parcerias com essas clínicas, criar um plano de captação de pacientes, são uma coisa assim, de um poder absurdo sob o ponto de vista de construção de negócio. E tudo, né, está ali destacado em conformidade com a resolução do Conselho Federal de Psicologia, com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, sem que eu precisasse especificar isso. Então, isso é uma coisa que os modelos, à medida que eles vão ficando mais poderosos, eles começam a ter muito mais iniciativa de coisas que antes era preciso você falar, você é um advogado especialista em causa trabalho. Não. Hoje em dia você já pode ir direto ao ponto, porque eles vão entender. O modelo já traz essa roupagem direto ao ponto que a gente sempre sonhou em ter, né? Para não ter que ficar copiando, colando prompt direto. Um carrossel pronto para postar. Isso aqui é um avanço, na minha opinião, dos melhores, porque isso aqui é um conteúdo com vários slides, né? Tipo, quando o cansaço vira rotina, sinais que valem atenção clínica. Aí o descanso já não descansa. Você vê que tem uma linguagem diferenciada. Não é quando você... o descanso já não descansa,
é uma forma até um pouco poética de você falar que a pessoa tá sofrendo um pouco de esgotamento. Isso está alinhado com a persona de marketing que ela queria construir no início. E o mais legal disso aqui é que para você ter esse nível de arte antigamente, você precisaria dar um jeito de fazer os agentes eles criarem esse carrossel, por exemplo, com HTML, meio que cada carrossel era um mini site ou um slide, e aquilo ali virar uma imagem. Não, hoje o modelo de imagem do ChatGPT já gera texto perfeitamente bem. Você pode, inclusive, pedir a fonte que ele vai usar, a fonte que você quer. Então, essa fonte, inclusive, é a fonte do manual de identidade visual criado, e todas esses slides foram gerados com modelo de imagem. O mesmo modelo, inclusive, que gerou as fotos profissionais, já gera o conteúdo com esse nível de qualidade. Então, gente, agora o herói da Anthropic, o Austin Lyle, ele começa a fazer sentido. Agora vocês conseguem entender como uma operação como a dele rodava baseado em uma pessoa. Porque torna-se possível, quando você pega agentes, você cria especialização em cada um, você cria uma estrutura de colaboração entre eles, você cria hierarquia entre eles, e você conecta eles em ferramentas que eles vão operar por você ali no mundo real, fica 100% possível você estar ali com a janela aberta, trabalhando com um time de agentes, e esses caras, eles simplesmente proliferando essas tarefas. Inclusive, eu vou mostrar mais para frente aqui para vocês, que as tarefas que eu abro, sei lá, são 20%. As outras 80% são tarefas que eles abrem para eles. Então, se o diretor de marketing, se eu peço um negócio do diretor de marketing e ele identifica que precisa de foto, ele já pede um fotógrafo e fica esperando voltar para poder ele inserir aquilo ali no que eu pedi. Só então ele vai me trazer. Então, é uma coisa extremamente se retroalimenta muito fácil. Então, eu vou trazer aqui um caminho, né, como vocês podem começar. Muito provavelmente para alguns de vocês isso pareça ser uma coisa técnica demais. O meu ponto aqui hoje é muito mais plantar a semente, vocês saírem daqui como profissionais que sabem que isso é possível, sabem que isso é acessível, sabem que isso está acontecendo. Eu não gosto de falar sobre inteligência artificial gerando ansiedade em ninguém, gerando aquela história, meu Deus, eu vou ficar de fora. Eu não gosto de falar sobre isso. Eu gosto de falar que, pessoal, isso acontece, é muito mais fácil do que vocês imaginam. Se vocês digitarem como montar um agente de IA no YouTube, vocês vão conseguir ver conteúdo sobre isso. Sou um cara extremamente entusiasta da educação pelo YouTube. Então, como seriam esses 5 passos para montar o seu squad? Primeiro ponto, você precisa ter um documento de contexto de marca, né? Focado especificamente em marketing. Você precisa ter mapeado seu tom de voz, o que já deu certo, o que não pode. Sem isso, o agente alucina. É o trabalho que mais vai economizar tempo depois. Aqui eu quero trazer uma reflexão sobre utilizações de ferramentas. Você fazer uma analogia com um fotógrafo. Você pega uma foto, uma câmera, sei lá, pode ser uma câmera básica ou até um celular. Colocar na mão de um fotógrafo iniciante, ou colocar na mão de um cara como, sei lá, Sebastião Salgado, a mesma câmera vai trazer resultados tremendamente diferentes, certo? Com inteligência artificial a mesma coisa. Quem está operando, né, a famosa peça entre o computador e a cadeira, faz toda a diferença no resultado. O meu ChatGPT é igual ao seu ChatGPT, o meu Cloud é igual ao seu Cloud. Muito provavelmente, né, dependendo do nível de conhecimento ou até de estudo sobre inteligência artificial, os meus resultados vão ser muito diferentes do de alguns de vocês aqui. Mas saibam que existem vários exemplos de como você ir melhorando isso. E a maior dica que eu dou, a melhor forma de você aprender IA é usando a própria IA para ensinar. É uma coisa extremamente simples que eu digo. Como é que faz isso? Meu amigo, pergunte a IA que ela vai lhe dizer. E ela vai sempre dizer o seu próximo passo. Uma das coisas que eu mais digito para minhas IAs, né? Quando eu estou fazendo uma tarefa muito longa, e eu gosto de ter várias abas, eu estou trabalhando meio que em várias coisas ao mesmo tempo, às vezes eu voltei para uma coisa que eu parei de fazer ontem
e eu digito só assim, ó, qual é o meu próximo passo aqui? Beleza. Ela vai dizer, não, a gente parou aqui, se eu fosse você, eu ia por esse caminho. Beleza, pode seguir. E aí vai. Então, é uma coisa que a gente precisa sair, simplificar o máximo possível, porque o complexo ela já vai fazer. Passo 2, armadilha muito grande, você querer abraçar o mundo de uma vez só, né? Nunca queira fazer as 12 frentes de uma vez só. Você vai começar pelo gargalo. O que é mais prioridade para você? Escolha uma tarefa que mais consome tempo hoje, que mais é chato de fazer. Para a maioria vai ser produção de conteúdo, copy, tráfego. Foca nessa primeiro, quando rodar, expande. Né? Eu falei das minhas empresas, a gente tem um uso de IA pesado, mas só que tem muita coisa que é manual. E eu, apesar de eu dominar, eu não estou ali feito um lunático, meu Deus, eu tenho que fazer tudo com IA. Não. Tem, tipo assim, as coisas sempre funcionaram? Sempre funcionaram. As pessoas sempre fizeram as coisas? Sempre fizeram as coisas. Então vai continuar fazendo. Então, todos os dias, toda semana, todo mês eu implemento alguma coisa. Até que a gente vá criando essas camadas e a empresa ela vá gerando essa eficiência. Recentemente, eu criei uma automação de transcrição de reunião que já automaticamente grava. A gente já usa, né, ferramentas de gravação de reunião, de transcrição, e automaticamente lança lá no histórico do cliente, no CRM. Então, eu abro lá um cliente, eu sei com quem ele se reuniu, se a reunião foi amigável, se ela foi um pouco conflituosa, mas até 15 dias atrás, alguém ia lá e copiava e colava. E tá tudo bem, porque, enfim, a gente vai criando essas camadas ao longo do tempo, vai aumentando essa complexidade ao longo do tempo. Então, sempre comece pelas coisas que estão mais doendo na operação naquele momento, e depois você vai aumentando o seu alcance na utilização de IA. Outra coisa importante, escolha a IA certa para cada tarefa. A gente tem IA de texto, a gente tem IA que gera imagem, a gente tem IA que gera voz, vídeo, tem a orquestração da coisa toda, né? Cada tarefa vai pedir uma IA diferente, né? Cada agente do Squad usa a melhor para o trabalho dele. Um erro de entendimento de muitas pessoas achar que uma IA vai resolver tudo. É uma assinatura lá sei lá, esqueci até o nome, que diz que vai liberar todas as IAs para você, adapta, exatamente. Eu assino adapta, estou resolvido. Não tá. A gente está falando aqui de utilização profissional, de utilização empresarial. A gente está falando aqui de como uma operação de marketing robusta, né, seria automatizada. Então, não se enganem que precisa de investimento. Não se engane que não é um botão que você vai apertar, não é uma coisa que vai ser simples, não é um prompt que você vai copiar e colar. Precisa investir, custa token, não necessariamente é barato, na verdade não é tão barato assim, mas a qualidade é absurda, é 1000 vezes mais rápido e talvez você consiga habilitar as pessoas que você já tem a se tornarem profissionais muito superiores. A minha visão sobre esse choque, vou falar um pouquinho mais na frente sobre essa visão para não se alongar tanto. E conecte tudo no orquestrador. Agora eu vou pedir licença para compartilhar outra aba, para vocês verem o que seria esse tal desse orquestrador. Existem inúmeros no mercado, tá? Esse aqui, tá aqui na aba, vocês dá para ler, chama Paperclip. Isso é um sistema que está disponível, vocês conseguem implementar e utilizar. Mas é como se fosse, o pessoal de marketing vai entender, Trello, ClickUp, todas as ferramentas de gestão de pauta que existem hoje, é como se fosse isso. Só que aqui dentro vai ter o tal do organograma, certo? Então, o diretor-geral, o de marketing, o lead de arte de cada um. Aqui eu vou ter as tarefas. Eu acho que minhas tarefas sumiram. Não, sumiram não. Aqui você vai ter as tarefas em lista e em Kanban, certo? Igual o Trello. Então, vai ter aqui uma tarefa, precisando criar identidade visual para Alice, a documentação, KeyAI é a API que eu uso para geração de imagens. Aqui, ó, já reclamei de um negócio, botei as setinhas e estava errado. E aqui, ó, interação como se fosse ali eu trabalhando com uma pessoa
no meu Trello, né? Então, eu vou ter tarefas das mais inúmeras naturezas. Aqui a lista completa, eu acho que umas 3 dessas aqui foi eu que criei. A maioria foi eles criando para eles. Então, esse mapeamento da rede de referência, que eu falei no início, né, que eles foram lá, objetivo, levantar e mapear potenciais fontes de caminhamento espontâneo para a prática de Alice, alinhado o posicionamento e validado nessa tarefa aqui, respeitando a resolução, qual foi o escopo, o entregável, restrições. Esse código é da tarefa ou é do agente? Isso aqui é como se fosse a encomenda da tarefa que um agente abriu para outro fazer. Então, o diretor de marketing, na verdade, o diretor-geral, vamos botar aqui para o organograma. O diretor-geral, certo? Abriu essa tarefa e disse que o responsável dela era o diretor de marketing. Então, isso aqui é a qualidade de como um abre a tarefa para o outro. Se eu fosse eu abrir, eu não ia digitar 1/10 disso aqui. Só ia pedir um negócio lá, 2 linhas. Isso aqui é como um solicita tarefa um para o outro. E aí, ó, já marca aqui prioridade média, quem é o responsável, diretor de marketing, qual é o projeto, né? E a tarefa tem um pai aqui, né, que é uma subtarefa de outra. Enfim, lógica de mapeamento, trouxe aqui o mapeamento inteiro, doutor André Garcia, não sei o quê, doutor Tatiana Gomes, Instituto Pensare, etc, etc. Me trouxeram aqui, caso eu fosse utilizar isso de tal maneira, já funcionaria, mas o que é que eu fiz? Eu vim aqui no final e coloquei isso aqui, ó. Preciso disso em um artigo HTML. Porque eu queria mostrar isso aqui para vocês de um jeito mais bonitinho. E aí, ó, eles me entregaram isso aqui. Mapeamento da rede, status operacional, enfim, isso aqui eles meio que colocam anotações da próxima, já tem um sumário, a lógica do mapeamento, a lista mapeada, o que é que está verificado, os médicos do trabalho, clínicas de medicina ocupacional, clínicos gerais, RHs e programas de bem-estar, enfim, todo um documento aqui de geração de indicação para cliente e no final ainda acima, documento gerado a partir do plano aprovado, diretor de marketing, tal. Por exemplo, calendário editorial aqui, ó. Já vem resumo executivo com 4 semanas planejadas, 12 pautas com briefing, uma grade visual de 4 semanas, o briefing de pauta, um dos 6 tem um post estático no feed do Instagram, lá que Alice Alves se posicionando, etc. Enfim, todas as primeiro mês de postagem aqui da cliente já programada, né? Fluxo de aprovação, quem faz o quê? Um checklist aqui, isso aqui é muito legal. Eles criaram um checklist do Conselho de Psicologia. Então, para toda peça tem que passar nesse checklist. Não pode ter promessa de cura, garantir resultados ou transformação, não pode ter depoimento de paciente, não pode ter sensacionalismo, não pode ter oferta promocional. Isso tudo é o que o código de psicologia rege e eles já aplicaram sem que eu necessariamente tivesse pedido isso especificamente. Mapeamento de redes sociais. Não, aqui, deixa eu ver aqui. A auditoria do Instagram, que é muito legal. Tem aqui, ó. Quantos seguidores ela tem, quantas violações do CFP ativas, quantos posts estão em zona cinzenta. Aí já disseram aqui que recomendam uma conta profissional nova versus reposicionar a conta atual, o inventário do perfil dela, nome, qual a categoria, apenas por diversão? Tipo de... apenas por diversão, tô brincando, gente. Dante, deixa eu fazer uma pergunta, não sei se tá passando na cabeça das pessoas também, mas o primeiro lugar que você começa é por aí, o primeiro ponto, o primeiro passo que você dá é no paperclip? Então, para fazer uma estruturação dessa, sim. Eu meio que crio uma organização nova do paperclip e digo, o objetivo dessa organização é meio que eles funcionam como se eles fossem uma empresa, né? Então, essa empresa é a Alice Alves Psicologia e está aqui o briefing, o que é que a gente quer. Aí ele vai desmembrando. Conecta exatamente. IAs, conecta tudo que você Aí quando eu preciso de um agente novo, eu fiz aqui recente, deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu pedi para ele contratar, aqui ó, contrate um front-end developer. Eu pedi ao diretor-geral que eu queria fazer o site e ele pediu para ele contratar o desenvolvedor front-end.
Então, ele automaticamente cria um agente desenvolvedor front-end para mim. E qual é a estruturação do desenvolvedor front-end aqui? Ó? Se eu vim nele, ele vai ter instruções, que é a história lá que eu falei da identidade, o que ele é, para que ele existe. Então, está aqui o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode fazer, as responsabilidades dele, quais são os guardrails, já falando aqui do conselho de psicologia também. As skills dele, tem o skill de front-end design, ou seja, ele é um cara que ele vai lidar muito com isso, então sempre que ele for fazer front-end design, ele vai precisar seguir as diretrizes dessa skill. Já o lead de arte já tem skill de branding, por exemplo. O fotógrafo, aqui ó, nas configurações dele, ele já vai ter chaves de API, da API de geração de imagem, assim que ele consegue acessar lá uma geração de imagem e me trazer a foto. Na sua estrutura, no seu organograma, para quem você deixa liberado esse tipo de ferramental? Tá. Ou seja, se eu for estagiária de marketing na sua empresa, o que é que eu posso mexer? Até onde eu crio? Como é que você estrutura isso para que isso não vire um baita de um gargalo financeiro, ao mesmo tempo que gera uma super eficiência, mas pode gerar também uma bengala, talvez? Tá. Beleza. Isso é uma excelente pergunta. Basicamente, primeiro eu vou falar um pouco de contexto, né? Não existe uma regra que eu consiga dizer. Bota na mão de alguma pessoa e você vai gastar até tanto. É um desafio para todo mundo, até para a Anthropic, até para a Microsoft, até para o Google, essa história de custo com token. Por quê? Porque duas pessoas podem ter resultados iguais, só que uma gastar 10 vezes mais token que a outra. Como a gente trabalha especificamente com isso, eu estou muito ligado sempre em economizar token de todas as formas possíveis, inclusive usando modelos mais baratos. Então, na minha automação de transcrever reunião, eu uso o DeepSeek, que é uma coisa que não é tão complexa e é um modelo extremamente poderoso, baratíssimo. Mas para programar, não. Para programar eu já preciso de um modelo caro e eu sei que vai me entregar valor. Mas respondendo a sua pergunta, a gente libera para todo mundo. Qual é a minha metodologia sobre isso? Eu libero, entendo qual é o tamanho da conta e aí eu começo a apertar, certo? Mais ou menos em fevereiro, a gente eu estava com 6 desenvolvedores usando e a conta de IA veio R$9.000. E aí eu, beleza, ok, chamei cada um, olhei os modelos. Fulano, você está matando formiga com bazuca aqui. Não é para usar o Opus, que é um dos modelos mais poderosos, para mudar cor de botão no site. E aí, então, assim, qual é a premissa? Eu preciso habilitar as pessoas. Né? Eu vou avançar um pouquinho aqui nos slides, só para a gente voltar para vocês terem essa minha visão. Sim, muito importante definir a revisão humana antes de publicar tudo. A ferramenta ficou acessível para todo mundo. O ChatGPT está na mão de qualquer pessoa. O método, né, a metodologia de como você usa, como você orquestra, não. Então, o que muda é como você opera, a estrutura, o fluxo, a disciplina. É a visão que eu trouxe lá no início de você não construir a coisa, você construir a coisa que constrói a coisa. E aí, a complexidade mora aí. Porque a complexidade de você pedir, eu quero uma foto aqui de um beija-flor, vai ter a foto do beija-flor, entendeu? Para a gente fechar, a minha visão sobre essas questões de humano versus AI. Eu, particularmente, não gosto da ideia de que eu vou demitir meu time inteiro e trocar por agente de IA. A minha visão ela já é oposta. É como eu faço para que essas pessoas que já trabalham comigo, elas já entendem o meu contexto, elas já são compradas com a minha cultura, eles já se provaram ali, um dia que na precisão, o cara estava lá comigo num projeto que tinha que virar à noite, e etc, etc. Como é que eu faço esse cara ser um Austin Law da Anthropic? Como é que eu habilito ele? Eu chamo de transformar num super profissional, digamos assim. Então, hoje, o meu desafio em lidar com equipe, humanos, como é que eu pego, como você falou, a estagiária, e eu coloco isso na mão dela e eu vou ter, a garantia de que ela vai usar direito, ela vai usar bem e ela vai fazer valer cada token. Ela não vai ficar gerando desperdício
em uma conta que talvez não se pague. Para mim, por mais que tenha custado, sei lá, seus R$ 9.000, se pagou absurdamente por causa da natureza dos projetos que eu atuo. A gente, em fevereiro, fez a migração do e-commerce do Armazém Paraíba, né, uma empresa que todo mundo aqui conhece provavelmente. Eles usavam a ferramenta de e-commerce da Oracle e iam migrar para a Vtex. E aí, isso, historicamente, é um projeto que dura 9 meses, 8, 9 meses. A gente fez em 2 meses, certo? Teve um investimento maior de tokens, teve. Mas isso nos rendeu o case sendo apresentado no palco do VTEX Day esse ano, por exemplo. Então, foi uma coisa que, assim, tudo no mundo de tecnologia é um trade-off. Eu vou abrir mão de uma coisa em prol de outra. Eu vou abrir mão de uma coisa em prol de outra. Então, para mim, se paga muito. Eu acelero meus projetos. Coisa que demoraria 9 meses, passa a durar 2 meses. Óbvio que isso tem um custo, tem um investimento, mas para mim a conta fecha lindamente, né? Cada um tem que fazer suas próprias análises, mas saibam que é um desafio para todo mundo. É aí que você vai botar todo mundo para mexer a sobrancelha quando você começa. Mas se você pedir para o cara ter previsibilidade de custo com IA, aí ninguém vai ter resposta. Cada um vai ter seus... E eu já consegui controlar, graças a Deus, não é mais 9 mil. Então, primeiro ponto importantíssimo sobre a história do humano no circuito. A gente tem um termo chamado Human in the Loop. É o humano no loop. Né? A IA ela serve para agilizar, amplificar e qualificar. Você vai colocar isso na mão do estagiário, esse cara vai ter uma entrega de um profissional sênior. Um planejamento que agência de marketing nenhuma pensaria de como a psicóloga captar indicação, sai ali na sua mão para você trabalhar. Então, ela vem para trazer essa qualificação, mas ela não está para isentar a responsabilidade de absolutamente ninguém, certo? Eu brinco que para cada IA tem que ter um ser humano para você mandar aprender se for preciso. Então, quando o cara chega, eu inclusive pego no pé, o pessoal do meu time chega, essa proposta aqui que a IA fez. Não, foi a IA que fez, não. Foi você que fez usando a IA. Justamente para eles entenderem que a responsabilidade é deles. Então, o humano ele tem que operar, tem que revisar, tem que assinar e aprovar. O marketing é um terreno muito sensível, tá? Ferramentas que eu mostrei aqui servem para agilizar, amplificar e qualificar, não para isentar a responsabilidade de quem assina. No fim das contas, tem que ter um humano para responsabilizar aquilo ali que foi feito, tá? Principalmente no cenário de que cada profissão vai ter seu código de ética, o trabalho precisa ser concreto, correto e ético. E eu coloquei aqui um lembretezinho para mim mesmo sobre AI Slop, ali embaixo. O que é AI Slop? Lixo gerado por IA, tá? Você pode muito facilmente colocar aqui, gere 365 postagens no Instagram e deixa o meu Instagram no automático, deixa o meu site no automático, deixa o meu LinkedIn no automático. Vai ficar uma verdadeira terrível, certo? Então, não é assim que se usa. Teve recente um case da Nike e os caras pagaram 150 milhões de dólares para aquele cara chamado Sinner, que é um tenista, né? Para estampar a Nike no boné em todo canto, na raquete do cara. E aí o cara ganhou o campeonato, que ele foi patrocinado pela Nike, e a Nike parabenizou ele com uma legendinha de ChatGPT. Isso não é sobre isso, é sobre aquilo. Então, assim, todo mundo aqui sabe quando o negócio é feito por IA, dá para ver. O nosso papel é fazer o trabalho direitinho, revisar, se não está no tom, se não está bom ainda. Isso começa a gerar até repulsa nas pessoas. No caso da Nike, eles viram, o público viu essa legenda e começou a massacrar o post no Instagram da Nike, porque, meu amigo, vocês pagaram 150 milhões no cara e não tiveram a decência de mandar uma pessoa escrever uma legendinha ali, assim, uma parabenização humana no negócio, né? Então, no fim das contas, é muito importante ter um olhar aqui sobre isso. Galera, quem quiser levar isso para dentro da sua operação, quiser aprender comigo, toda semana eu estou postando bastidores no meu Instagram. Comecei essa jornada de criação de conteúdo há uns 3 meses, tenho postado bastante coisa.
o que dá certo, o que não dá certo, onde é que eu me lasquei, onde é que deu muito certo. Dante Araújo, só escanear o QR Code, vocês vão me seguir. E quem quiser meus slides, só mandar uma DM. Me segue, manda DM que eu vou mandar. Não é um IA que vai mandar, sou eu mesmo, tá? Mas quem fez os slides foi um IA. Então, não dá para ficar 100% ileso. Então é isso. Quem ficar à vontade para fazer perguntas, estou por aqui. Obrigado.